Havendo um número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 662. Vamos anunciar o material objeto desta convocação expedida por essa presidência. Projeto de emenda à lei orgânica em primeiro de 2 turnos. Projeto de emenda à lei orgânica número 03 de 2014, de autoria dos vereadores Lorival Tomé da Silva, Edmércio Michelete Diniz, Ivanildo José Carlos, Gustavo Ricardo de Oliveira e Vanderlei Antônio de Araújo. Os vereadores Avelino Antônio da Cunha e Irani Moncler Biasotti retiraram a assinatura do projeto por entender que não devem ser autores da proposição. O projeto de lei de emenda de lei orgânica adiciona parágrafos 2 e 3 no artigo 55 da LOA de Itápolis, São Paulo. O parágrafo 2º ficará com a seguinte redação: estando o presidente da Câmara investido nas funções de prefeito, permanecerá neste cargo mesmo com o término do mandato de presidência, e o parágrafo 3 ficará com a seguinte redação: a reversão do exercício da prefeitura se dará pelo esgotamento das situações previstas no caput desse artigo. Iniciaremos a ordem do dia. Projeto de emenda à lei orgânica 03 de 2014, de autoria dos vereadores Lorival Tomé da Silva, Edmércio Michelete Diniz, Ivanildo José Carlos, Gustavo Ricardo de Oliveira e Vanderlei Antônio de Araújo. Os vereadores Avelino Antônio da Cunha e Irani Moncler Biasotti retiraram a assinatura do projeto por entender que não devem ser autores da proposição. O projeto da lei orgânica adiciona os parágrafos 2 e 3 do artigo 55 da LOA de Itápolis, São Paulo. O parágrafo 2º ficará com a seguinte redação: estando o presidente da Câmara investido nas funções de prefeito, permanecerá neste cargo mesmo com o término do mandato de presidente, e o parágrafo 3º ficará com a seguinte redação: a reversão do exercício da prefeitura se dará pelo esgotamento das situações previstas no caput desse artigo. Pareceres zelados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto de emenda à lei orgânica está em debate. Com a palavra, vereadora Irani. Esse projeto, a essa emenda à lei orgânica, o mandato do presidente, que é do Dr. Carlos Augusto Biela, termina em 31 de dezembro. Então, o Guto é presidente até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, nós temos na quarta-feira a votação para a nova chapa, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Não sabemos ainda quem será o próximo presidente. Claro que já tem a chapa montada da Edmércia. Edmércia seria presidente se for aprovada, mas de repente essa chapa ainda pode ser mudada, tem tempo de ser mudada. Então nós não sabemos quem será o presidente. Aprovando essa emenda à lei orgânica, o que acontece? Nós estamos tirando o direito do próximo presidente ser o próximo prefeito em 1º de janeiro. Então eu respeito a lei orgânica, sou contrário à aprovação dessa lei orgânica, porque nós estamos desrespeitando o direito do próximo presidente que será eleito na eleição de quarta-feira à noite. Eu acho que os direitos têm que ser respeitados. Meu voto é contrário, não sabemos ainda quem é o presidente, mas a minha posição é contrária. É contrária a essa propositura, respeitando o direito que o próximo presidente, se for derrubado essa lei orgânica, o próximo presidente, seja Edmércia, seja o Avelino, seja o Mauro, seja o Tomé, o Gustavo, menos Ivanildo, que não pode ser presidente porque ele é um vereador suplente. O Lé seria o próximo prefeito 1º de janeiro. Então, respeitando ao direito do próximo vereador, eu voto contrário a essa emenda à lei orgânica. Claro, quero deixar bem claro aqui, eu respeito a opinião de cada vereador. Por quê? Nós vivemos num país de democracia, que cada um tem a sua opinião e tem o direito de votar da forma que ele acha melhor. Eu sou contrário a essa propositura. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Mais alguém? Mauro, com a palavra, vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, companheiros, público que nos acompanha aí também.
pela internet, bom dia. Com relação a esse projeto, muito já foi falado, muito já foi discutido e tivemos tempo suficiente para analisar a situação da cidade de Itápolis, que ela vive hoje, para poder dar o nosso parecer. O vereador Mauro Guerra, quando foi apresentado a emenda e o projeto, não assinou, porque tinha na minha cabeça justamente o pensamento de analisar as coisas, como é que iriam correr nessa sequência aí. Porque tudo que você é pego de surpresa, você precisa ter tempo de raciocinar, você tem tempo de pensar sobre o assunto. E aquele dia, inclusive, nós estávamos sentados na mesa de reunião, e vários vereadores naquela oportunidade disseram: nós não podemos ficar trocando toda hora de prefeito da cidade de Itápolis. Temos que respeitar a população de Itápolis. E analisando, pensando, avaliando, eu penso dessa maneira, de que numa mudança de ano, numa transição de um ano para o outro, imagina o choque para a cidade, nesse próximo presidente da Câmara assumindo a prefeitura. Seja quem for, realmente. Esse vereador, inclusive, se colocou aí, até alguns dias atrás, como candidato à presidência da Câmara, um direito adquirido, desde que eleito legalmente, como candidato. E, lamentavelmente, não conseguimos registrar a nossa chapa, não conseguimos, eu lamento isso, porque estamos num partido, num grupo político bacana aqui, num país democrático, onde a gente poderia ter registrado a nossa chapa, e eu lamento o fato de não ter tido força de ter trazido o vereador que usou a palavra aqui há pouco, Irani Biasotti, para que nós pudéssemos registrar a nossa chapa. A vida segue, vai correr, não tem problema, não registramos chapa, desde já, a Edmércia sendo a presidente, parabenizo, isso mostra capacidade, força, eu dou os parabéns, já falei isso para o Flávio, para o doutor César, isso é bacana, isso é um jogo. O jogo da política é modo de dizer jogo, mas é emaranhado, é a conversa, é aquilo que você pode traduzir na sequência. E em momento algum eu cheguei em algum vereador aqui para dizer: eu quero ser presidente da Câmara porque eu quero ser prefeito de Itápolis. Quero deixar isso muito bem ajustado, de que em momento algum eu me coloquei como candidato a presidente da Câmara para ser prefeito de Itápolis. O que eu lamento aqui é o fato de não ter tido o apoio do vereador Irani. Continuo respeitando você, vereador, da mesma maneira. Não apoiou, fazer o quê? Não quis registrar a chapa. Isso acontece, é um direito que cada cidadão tem, certo? Como respeito todos os vereadores aqui. Agora, o meu voto hoje é para que a gente consiga aprovar essa questão e dê continuidade. O ex-presidente da Câmara, hoje presidente interino, o prefeito interino, o Guto Biela, para que ele dê continuidade. A cidade não pode sofrer um outro choque de maneira pessoal. E seja quem for o presidente da Câmara, vai continuar aqui como presidente da Câmara. O Guto continua lá como prefeito e vamos torcer, vamos ajudar para que consigamos fazer alguma coisa boa para Itápolis. A nossa cidade não vai bem das pernas. Financeiramente, o município, as informações que temos, está mal e não vai ser esse vereador aqui que vai botar lenha na fogueira. O que vai acontecer para o futuro, só Deus sabe. Muito obrigado. Perante a mediação, já, Avelino, eu peço que você aguente um minuto e eu vou dar o direito de resposta do Irani. Se o Irani quiser subir à tribuna agora e ter direito à resposta. Sim, não, eu respeito esse posicionamento. Só que eu vou estabelecer o minuto de 5 minutos, viu, Irani, tá? Seguinte, Mauro, respeito sua opinião, somos amigos, somos do mesmo grupo, um grupo de oposição. A presidência da Câmara, ela estava sendo discutida, nós chegamos até a nos reunir, eu, você, Avelino, Lé, nós tínhamos
4 componentes. Faltaria um voto. Ficamos aguardando mais uma pessoa para montar a nossa chapa. Nesse tempo, protocolou-se a chapa da Edmércia presidente, o Gustavo, o menino aí, o Vanderlei e o Tomé. E o Ivanildo subscreveu, eles protocolaram essa chapa na Câmara. Protocolaram. Aí depois, na parte da tarde, vocês me ligaram, vão montar a nossa. Eu falei, Mauro, eu preciso pensar, porque eles já têm a chapa deles montada, já estão com 5 componentes, nós somos 4, faltam 5 votos, eu preciso pensar. E depois da corrida, passou a tarde, acabei passando despercebido, não é que eu não quis montar a nossa chapa, que sim, estava esperando um quinto pessoa para compor a nossa chapa. Então, respeito sua opinião, poderíamos até ter montado a nossa chapa, mas eu acho que seria voto vencido, porque teria 4 subscritos. Essa foi a minha opinião. Só é a minha opinião, minha forma de pensar, sem nenhuma mágoa, sem ninguém, entendeu? Peço até desculpa para você, que deveria ter, acho que até errei, deveria ter montado essa chapa, porque seria um voto vencido, mas a chapa teria montado. Errei, peço desculpa, mas essa foi a minha posição. Sim, eu vou respeito, como eu também respeito todos aqui dentro dessa casa, e também vou dar o direito também de réplica do vereador, já mesmo que não é a proposição da discussão do projeto, mas vou respeitar a decisão. Tá. Senhor presidente, companheiros, eu quando falo de respeito às pessoas e relacionamento, eu falo do fundo do coração. Vejam como o companheiro Irani, nesse momento, na sua reflexão, quando você falou aqui a primeira vez, o assunto vai encerrado, não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Você disse, ninguém nem sabe quem vai ser o presidente da Câmara. Alguém pode desistir de lá e não ser a Edmércia, que hoje está, né, com a chapa registrada aí. Quando a gente pediu o seu apoio, era justamente para que tivéssemos uma oposição, uma eleição naquele momento. Nós poderíamos estar hoje aqui com a chapa registrada e esperar até o último momento acontecer. Você é experiente de política, sabe disso, que poderia acontecer, mas lamentavelmente não aconteceu. Então veja bem, a gente está aqui, fazer o quê? A vida segue. Ninguém vai morrer porque não registrou a chapa, ninguém vai morrer porque ninguém vai, né, vai ser infartado porque não vai ser presidente da Câmara. A gente tem que tocar a vida. Eu agradeço. Fazer o quê? Amanhã nós vamos estar novamente aí discutindo outros assuntos, como vou discutir com outros companheiros aqui. A gente tem que saber uma coisa. Eu sou assim. Na minha vida, eu já nasci mexendo com esporte, essas coisas. Vitória e derrota são almas gêmeas. Uma vitória não leva ninguém ao céu e uma derrota não leva ninguém ao inferno. Se cada um não se cuidar no dia a dia, meu irmão, a vida é da luta, é do trabalho. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Avelino? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha pela internet, eu não vou entrar nesse debate da questão de registro de chapa, até por conta, se bem que o tema está aí envolvido na questão do projeto, mas eu acho muito desagradável nós entrarmos nesse debate agora. Eu queria dizer que, na palavra do Mauro, eu posso ser testemunha que o Mauro foi candidato a presidente da casa, e eu compus a chapa com ele, assinamos uma chapa junto com ele, para tentar montar a chapa, do qual o vereador ali não quis assinar, não assinou. Mas o Mauro, em nenhum momento, o Mauro cogitou a possibilidade de ser presidente da Câmara por conta do Executivo. Então o objetivo do Mauro era ser presidente da Câmara, só e nada mais. Bom, vindo para a questão do projeto, eu quero dizer o seguinte, a princípio eu assinei, fiz a assinatura do projeto, depois eu retirei a assinatura, porque no início eu achava que deveria permanecer o Carlos Augusto Biela como prefeito. Depois, analisando, eu vi que nós teríamos que ter o presidente, que a vaga do prefeito, ela seria de direito do presidente da Câmara,
Mas o que me levou a mudar de ideia nesse momento, talvez no futuro a coisa não se dá da mesma forma, o que me levou a mudar de ideia foi o comportamento e as ações que o Guto tem tomado no governo. Então eu tenho dito que o Guto tomou algumas decisões administrativas, algumas decisões de exoneração de alguns funcionários, e tem uma pauta de ações para ser tomada, que eu acho que, na minha opinião, ela é benéfica para o município. Então eu não poderia, nesse momento, votar a favor dessa transição para assumir o novo presidente da casa, até porque nós iríamos atrapalhar a vida da gestão, atrapalhar a vida da sociedade, e ia ficar muito difícil até para o outro gestor que assumisse, né, seja lá quem fosse o presidente da casa, assumir um governo onde já houve uma transição, já houve uma troca de governo, aí você troca o governo de novo, e isso vai causar fatalmente um transtorno para a administração, consequentemente um transtorno para a sociedade. E eu queria dizer também que o Carlos Augusto Biella eu estou no segundo mandato junto com ele, 6 anos como vereador. Eu tive a maior divergência com o Guto nessa casa, porque o Guto era o líder do governo, do ex-governo, nessa casa, e eu era a grande divergência do governo, né? Que eu diverjo da forma que o município estava sendo administrado. E hoje eu posso dizer que o Guto, chegando na prefeitura, começou a tomar algumas ações que compactua com a forma de governo que a gente imagina, né? Que nós pensamos num governo sério, num governo honesto, num governo que realmente se preocupe em resolver os problemas da sociedade e consiga dialogar com a sociedade, dialogar com o legislativo, buscar se inteirar dos problemas para tentar, junto com a sociedade, junto com o legislativo, junto com o servidor público, encontrar a solução dos problemas que afligem a sociedade. E hoje é isso que o Carlos Augusto Biella está fazendo. Então eu quero dizer que hoje, nesse momento, eu vou votar a favor do projeto. Eu acho que o Guto deve permanecer, porque senão nós vamos causar mais trauma ainda para a cidade, com a troca mais uma troca de governo. Mas eu queria ir mais além nessa questão. Eu quero ir mais além. Eu fiquei 6 anos, quase 6 anos e meio nessa casa, 5 anos e meio, porque os primeiros 6 meses do meu primeiro mandato eu fui líder do governo, do ex-governo nessa casa, renunciei o papel de líder do governo, porque pelas discordâncias que eu tinha do governo, e aí eu me posicionei como oposição. Mas eu acho que essa casa hoje ela vai mudar a conjuntura dela de situação e oposição, até porque eu posso dizer que hoje da forma que as pessoas olham a situação, oposição, hoje eu tenho convergência com a atuação do Guto, e eu posso dizer que hoje eu seria situação. Hoje eu não seria do atual governo oposição, porque eu quero aqui cumprimentar mais uma vez as ações que o Guto tem tomado. Eu acho que aquilo que eu faria se estivesse no governo, o Guto está fazendo. Então eu não posso dizer que eu não concordo, só para me encerrar. Claro. Então, portanto, eu quero votar a favor do projeto, pedir aos companheiros que votem a favor. No futuro, talvez nós tenhamos problemas, talvez um presidente que assume não tenha o comportamento e as ações que o Guto está tendo hoje, mas hoje é hoje. Nós estamos pensando na cidade hoje. No futuro, talvez não seja nós, seja outros vereadores que têm a responsabilidade de pensar na cidade. Então, eu acho que para a cidade hoje, o que é melhor para a cidade hoje, no momento que nós estamos vivendo? Hoje é melhor permanecer o Guto. Nada contra se eventualmente a vereadora Edmércia ser presidente da casa, que teria o direito de ser prefeita, nada contra a vereadora Edmércia. Muito pelo contrário, eu acho que para ela seria um piano muito grande pegar um governo já com transição, né? Seria muito ruim para a senhora pegar um governo já com transição para ficar 30 dias. Seria um desgaste, talvez, muito grande. Então, hoje eu acho que o Guto deve ficar. Eu voto a favor do projeto e pediria aos companheiros, aos pares que votem a favor também. Muito obrigado. Mais algum vereador? Lembro, senhores, que para ser aprovado o projeto precisa de 6 votos favoráveis, ao menos 6 vereadores. A emenda está em votação.
Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria, com discussão, o projeto de emenda à lei orgânica número 03/2014. Com o voto contrário do vereador Iraí Moncler Biasotti. Determino a continuidade dos trâmites legislativos. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal. Ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Respeitando o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 194, inciso 2 do regimento, o primeiro secretário já pode fazer a ordem de chamada. Vereador Zé Aparecido da Silva, vereador Irani Moncler Biasotti, vereador Mauro Guerra, vereador Avelino Antônio da Cunha, vereador Orival Tomé, vereador Edmércia, vereador Evanil Zé Carlos. Senhor presidente. Convoco Vossas Excelências para a última sessão ordinária do ano de 2014, a ser realizada no dia 3 de dezembro, quarta-feira. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Quero lembrar os senhores vereadores também que provavelmente, dando uns 10 dias aí para a gente votar o segundo turno dessa emenda, vou convocar aí mais uma sessão extraordinária, mas pretendo o mais breve possível aí, respeitando os 10 dias aí, eu vou fazer a convocação e a gente também respeitar também o recesso parlamentar, que, querendo ou não, dá uma esfriada na cabeça de todos aí. Bom dia a todos e tenham um excelente fim de tarde.